Primeiramente, eu queria dizer para vocês que a decisão de vocês estarem aqui hoje vai ser o reflexo da vida de vocês amanhã. Porque cada vez que a gente toma uma decisão, ela reflete na nossa vida. E com certeza, essa decisão hoje, ela vai ser muito positiva. Então, boa tarde a todos. Tá, ops, já passei um aqui demais. Voltei, peraí. Estou perdida. Aqui. Acho que eu passei de... Volta. Ai, alguém me socorre. Mais um. Ah, não, é esse aqui mesmo. Uhum. Tá. Já viram aqui que a pessoa é um pouquinho atrapalhada, né? Mas tudo bem, faz parte. Bom, me apresentando, meu nome é Marli Dalmayer, eu sou Sales Master e diretora do Centro Florianópolis Oasis. E eu sou formada em Gestão Humana. Bom, aqui é um pouquinho da minha história, um resumo da minha história. Eu venho de uma família muito simples, trabalhadores da agricultura, e vocês sabem que a agricultura familiar não é muito fácil. E aí os meus pais sempre pensaram em ter uma vida melhor, e principalmente para nós, que nós somos em 3 irmãs, as filhas. E aí eles resolveram ir para a cidade, onde que eles pudessem colocar a gente num colégio e dar mais qualidade de vida em estudos. Não foi muito fácil, porque meu pai participou de uma sociedade, e nessa sociedade, alguém quis ser mais esperto e meu pai perdeu tudo. Então, eu com 14 anos, resolvemos, eu e minha irmã, com 16, nós tínhamos que trabalhar para ajudar eles e a gente ter o que comer na mesa. Então, realmente, não foi... A vida é cheia de desafios, e eu comecei com os desafios da nossa família desde que a gente nasceu, preparando o nosso cenário de vida. E aí, eu não acreditava que não era o suficiente o que a gente tinha, e eu queria estudar, eu queria ser mais. Então, com 19 anos, eu pedi demissão do meu emprego e fui para Florianópolis para fazer a faculdade. Queria estudar. Só que como? Eu precisava alguma renda. Eu também não tinha, meus pais não tinham condição. Então, eu andava a pé quilômetros para que sobrasse o dinheirinho para comprar o almoço. Então, ela foi cheia dos desafios, e se eu for contar tudo aqui, vou passar a tarde inteira falando. Só que, com isso, depois fui contratada por uma empresa, onde eu fiquei 18 anos trabalhando nela, e aí eu comecei almejando cargos, eu comecei como secretária, era numa concessionária de veículos. E ali, eu consegui passar de secretária, subgerente, gerente de um departamento, e até eu conseguir chegar à gerência de 2 departamentos numa concessionária de veículos, peças e oficina, que geralmente é um mercado que é muito masculino. Quando eu cheguei nessa função, eu tinha mais de 50 pessoas para gerenciar. E, para surpresa, eram homens. E muitos mais velhos. Então, na época, eu tinha 30 anos, e esse foi um grande desafio. A grande decisão, aceita ou não aceita? Eu resolvi aceitar. Se a vida estava me propondo, estava colocando na minha caminhada, era porque eu tinha chances, eu era capaz. E assim foi... sucessivamente. Aí depois eu resolvi que eu deveria então cuidar da minha filha, realizando mais um sonho, e eu pedi demissão da concessionária e fui fazer isso. Até que, depois trabalhando com empresas de marketing multinível, eu conheci a Atomy, e não foi de primeira vez que eu entrei na Atomy, porque eu precisava conhecer mais, porque eu questionava para a minha vida se o que eu estava tendo era real, e eu queria algo que me desse uma vida, uma aposentadoria para viver e não sobreviver. Eu fui conhecendo a Atomy, então eu fui no ODS, e em 2024, fevereiro de 24, eu escrevi o meu primeiro cenário de vida. Aí, em outubro, foi a Sales Master. Em dezembro, um outro sonho realizado, que foi a abertura, dada início da abertura do Centro Atomy Florianópolis, e em janeiro, então, foi concretizada a abertura. E aqui, vocês podem estar estranhos, pô, mas um cenário de vida escrito, geralmente se traz mais bonitinho. Eu trouxe que foi o meu primeiro cenário de vida. Quando eu fiz ele, eu não sabia exatamente o que eu estava escrevendo. E nem então o que era real, o cenário de vida real que a Atomy estava propondo. Eu só coloquei, simplesmente coloquei como um rascunho. Então, tem coisas muito simples que às vezes a gente acha que os nossos sonhos eles têm que ser muito grandiosos desde o início. Não, porque nós precisamos dar sempre o primeiro passo. E o primeiro passo é o mais importante de toda a caminhada. E foi o que eu fiz.
quando eu escrevi o cenário de vida, em apenas 3 itens eu coloquei o que eu gostaria de realizar. E um deles foi retomar a academia, que eu tinha deixado de lado. E eu recomecei. Aí o outro era ser Sales Master e depois ter um espaço de produtos. Só que quando eu fiz isso, eu simplesmente guardei esse cenário de vida. E depois da conclusão do Centro Florianópolis, eu encontrei esse papel e eu vi que a força do nosso pensamento é muito maior quando a gente escreve e a gente determina datas. Tá? E aqui é um pouquinho, então, da trajetória dentro da Atomy, porque a Atomy ela nos dá, dentro através do plano de compensação, que a gente consiga atingir os nossos sonhos. Então, aqui é a família, são os eventos que a gente faz, a participação ilustre que a gente teve na nossa inauguração. Então, assim que é a Atomy, a gente constrói os nossos sonhos aos poucos. E quando a gente realiza, a gente vê que realmente tudo é possível. Basta a gente ter fé e acreditar na nossa força, que ela é muito interior. E ela vem. E aqui, então, um pouquinho das minhas metas, a curto prazo. Aí a gente pensa, passar um final de semana num hotel fazenda é um sonho? Às vezes pode não parecer, mas é importante para que a gente tenha a nossa paz de espírito e a gente possa estar unidos com a nossa família e nos fortalecendo. Tá? Aí depois nós temos, então, a médio prazo. Além de viagens, que a gente pode viajar e conhecer o mundo, a gente também vai estar aprendendo. Mas a gente também bater as nossas metas. Que se a gente não tiver também o lado financeiro, a gente não consegue ser feliz. Porque a gente precisa também de um pouquinho de mordomia, um pouquinho de luxo e dar um pouquinho de carinho para a gente, né? E, finalmente, algumas metas a longo prazo. Então, ter uma casa de praia. Eu aqui não coloquei muitos valores, viagens também, porque senão a gente ia se detalhar muito, ia ser muito prolongado. Mas o importante é que cada um de vocês que está aqui hoje continuem sonhando. Sonhem, sonhem e sonhem, porque tudo é muito real e tudo é possível. Então, comecem sempre com o primeiro passo, que ele vai definir a jornada de vocês. Tá, gente? Muito obrigada. É isso.